Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos irmãos em humanidade. Estamos retornando para a segunda parte do texto baseado nesse livro, na verdade, transcrito desse livro, a segunda parte, cujo texto, Profissão de Fé Espírita Racional, de Allan Kardec. Então, esse texto encontra-se aqui entre as páginas 31 e 39. Estamos no tópico 3, a criação, para esta segunda parte, onde Allan Kardec nos fala inicialmente que Deus é o Criador de todas as coisas. E informa que esta proposição decorre da prova da existência de Deus. Eu tenho um assessor aqui, uma assessora, vocês olhem aqui, essa aqui quer aparecer direto. Então vamos ver se ela fica quietinha aqui, que ela já aprontou algumas. Então vamos lá. Então ele diz que esta proposição de que Deus é o Criador de todas as coisas, ela decorre da prova da existência de Deus. E prossegue nos dizendo que o princípio das coisas é segredo de Deus. Kardec nos assevera que tudo atesta que Deus é o autor de todas as coisas. Mas quando e como as fez? A matéria existe por toda a eternidade, como Ele. É o que sabemos. Não podemos formular senão hipóteses, mais ou menos prováveis, sobre o que Ele não julgou oportuno revelar-nos. Dos efeitos que vemos, podemos chegar a certas causas, mas há um limite que nos é impossível transpor, e tentar fazê-lo seria perda de tempo e arriscar-se a cair em erro. O homem tem um farol para a procura do desconhecido. São os atributos de Deus. E prossegue o codificador. No tentame de devassar pelo raciocínio os mistérios da criação, temos um critério infalível, um guia seguro, os atributos de Deus. Uma vez admitido que Deus não pode deixar de ser eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, toda a doutrina ou teoria, científica ou religiosa, que deprime ainda infinitesimamente qualquer daqueles predicados, é necessariamente falsa, pois tende à negação do próprio Deus. O revisor J. Herculano nos lembra que a existência de Deus se prova pelo princípio espírita de que não há efeito inteligente sem uma causa inteligente. As ciências provam que o universo é uma estrutura de leis e não um caos produzido pelo acaso. Basta imaginarmos que do grão de areia e da folha da relva até os grandes sistemas estelares, tudo denuncia a existência de uma inteligência criadora e diretora do universo. Foi mostrado no tópico acima que as teorias materialistas, as doutrinas satânicas e outras que negam alguns dos atributos de Deus são necessariamente falsas,
pois se opõem à necessidade lógica da existência de Deus e dos seus atributos. Os mundos materiais tiveram princípio e hão de ter fim. Em qualquer das hipóteses, prossegue Kardec, ou de existir a matéria de toda a eternidade como Deus, ou de ter sido criada em uma dada época, é evidente à vista do que se passa constantemente a nossos olhos, que as transformações pelas quais ela passa são temporárias, ou seja, resultando de tais transformações, diferentes corpos que nascem e se destroem incessantemente. Vejamos agora uma nota de J. Herculano Pires. Diz-nos ele que a matéria não se constitui apenas das formas materiais que conhecemos. Veja-se o item 22 de O Livro dos Espíritos. Matéria e espírito são os dois elementos fundamentais do universo. Eis a razão porque Kardec acentua a natureza temporária das transformações da matéria. Sendo os diversos mundos produzidos pela aglomeração e transformação da matéria, devem, como todos os corpos materiais, ter princípio e fim, segundo leis que nos são desconhecidas. A ciência pode, até certo ponto, determinar as leis da sua formação e chegar até o estado primitivo. Toda teoria filosófica em contradição com os atos demonstrados pela ciência é necessariamente falsa, salvo se provar que a ciência está em erro. Deus criou juntamente com os mundos materiais seres inteligentes, a que chamamos espíritos. E prossegue o codificador, esclarecendo-nos que não conhecemos a origem e o modo da criação dos espíritos. Sabemos somente que são criados simples e ignorantes, isto é, sem sabedoria e sem o sentimento do bem e do mal, sendo, porém, dotados de perfectibilidade e igual aptidão para adquirir sabedoria e moralidade. No princípio são como crianças, sem vontade própria, nem consciência perfeita da sua resistência. À medida que o espírito se afasta do ponto inicial, desenvolve-se-lhe as ideias, como acontece às crianças, e com as ideias rompe-se-lhe o livre-arbítrio, isto é, a liberdade de ação consciente para escolher o caminho a seguir em sua marcha, o que constitui um dos atributos essenciais do espírito. E eu faço uma parte aqui, lembrando que esse livre-arbítrio é uma das leis universais que Deus dotou ao homem, ao ser humano, e que nem ele retira. Tá? É uma lei universal, o livre-arbítrio. É uma capacidade, uma qualidade do ser humano, só dada ao ser humano. O livre-arbítrio, a capacidade de escolha do seu caminho, de qual caminho seguir. Então, prosseguindo, Kardec irá ainda nos afirmar que o termo final da caminhada dos espíritos, o destino de todos, é a conquista da perfeição, de que é suscetível a criatura. E o resultado ou consequência dessa conquista é o gozo da suprema felicidade, que se alcança lenta ou rapidamente, segundo o uso que se faz do livre-arbítrio. Os espíritos são os agentes do poder divino, constituem a força inteligente da natureza
concorrem para a realização das relações do Criador, no intuito de manter-se a harmonia geral do universo e das leis imutáveis da criação. Para concorrerem como agentes do poder divino à obra dos mundos materiais, os espíritos revestem temporariamente um corpo material. Os espíritos encarnados constituem a humanidade. Temos agora uma nota de J. Herculano, o revisor. Diz-nos ele que a palavra alma no Espiritismo quer dizer espírito encarnado. O homem tem uma alma, que é o seu espírito animando o seu corpo, aquele que eu falei antes. Mas a alma liberta do corpo chama-se espírito. E ele nos dá uma dica. Quem quiser ver maior explicação do problema, basta procurar lá no Livro dos Espíritos, na introdução, certo? E Allan Kardec irá esclarecer detidamente o que é alma, o que é espírito. Prosseguindo, o nosso querido codificador nos dirá que a vida normal dos espíritos é a espiritual, que é eterna. A corpórea, essa em que estamos aqui, ela é transitória, passageira, um verdadeiro instante na eternidade. A encarnação dos espíritos deriva de lei natural, é uma necessidade, tanto para o seu progresso como para a realização dos planos divinos ou de Deus. Pelo trabalho, função necessária da vida corporal, aperfeiçoam a inteligência e adquirem, observando a lei de Deus, os méritos que eles proporcionam à eterna felicidade. Resulta do exposto que os espíritos, concorrendo para a obra geral da criação, trabalham ao mesmo tempo, melhor dizendo, em seu próprio progresso. O aperfeiçoamento do espírito é fruto do seu trabalho e ele o alcança na razão da atividade e boa vontade que emprega para a aquisição das qualidades que lhe faltam. Não podendo o espírito adquirir em uma única existência corpórea todas as qualidades intelectuais e morais que devem conduzi-lo ao fim para o qual foi criado, a angelitude, precisa para conseguir esse fim de uma série de existências, em cada uma das quais adianta um passo nas vias do progresso e se limpa de algumas imperfeições, se purifica, né? Em cada uma dessas existências, prossegue Kardec, o espírito faz o cabedal, o cabedal adquirido nas vidas anteriores, quer intelectual, quer moralmente, do mesmo modo como traz os germes das imperfeições de que não conseguiu se expurgar, né? Ou seja, livrar-se, expurgar-se. O espírito que emprega mal uma existência, ou seja, que aproveita mal uma existência, né, o dom da vida que Deus lhe deu, neste mundo, palco de provas e expiações, não adiantando uma linha no caminho do bem, nenhum proveito colhe e tem de recomeçar o trabalho em condições mais ou menos igual, em consequência de sua negligência e má vontade. Uma vez que o espírito adquire alguma coisa do bem e se despoja de algo de mal em cada existência corpórea, segue-se que ao fim de certo número de encarnações poderá encontrar-se depurado e chegar ao estado de espírito puro.
O número de existências corporais é indeterminado e a depender da vontade do espírito no trabalho ativo do aperfeiçoamento moral. No intervalo das existências corporais, prossegue nosso querido e iluminado codificador Allan Kardec, o espírito fica errante. Então vale esclarecer aqui. No intervalo das existências corporais, ou seja, entre uma vida encarnada e aquele espaço que ele fica ali aguardando até poder reencarnar-se de novo num novo corpo, o espírito fica errante, na condição de errante, e vive nesse ínterim a vida espiritual. A erraticidade também não tem duração determinada. Sobre esse item 28, J. Herculano Pires faz a seguinte nota: os espíritos errantes são os que ainda não se fixaram no plano espiritual, estando sujeitos à reencarnação. Sim, aí ele prossegue. A expressão errantes não quer dizer que eles estejam perdidos no espaço, mas tão somente que continuam a errar, ou seja, a transitar entre a terra e o espaço, ou seja, entre a vida material e a vida espiritual, tal como a alma viajora da filosofia de Plotino. E agora, irmãos, eu faria aqui uma tentativa de esclarecimento. Por que o J. Herculano Pires fez esse esclarecimento? E aí, a meu ver, eu acrescentaria que quando o espírito não se fixou no plano espiritual, quando ele fala, é porque há a possibilidade dos espíritos que querem trabalhar lá no plano espiritual para se purificarem, para crescerem moral e espiritualmente, e aprenderem uma nova ciência, alguma coisa, eles pedem isso aos mentores espirituais superiores lá do plano espiritual, principalmente a Jesus, a Deus. Eles fazem esse pedido e aí tem os propósitos de Deus, de Cristo. Então, ele poderá receber uma missão de ficar trabalhando lá no plano espiritual, em algum ministério daqueles que existem. Ministério da reencarnação, da purificação, e tem inúmeros ministérios que a pessoa poderá ficar trabalhando, né? Com pessoas, com espíritos aqui encarnados, né? Vindo, protegendo as pessoas, os encarnados, indo naquele local onde os espíritos ficam ali durante muito tempo, indo socorrer essas pessoas, recolher lá das trevas, né, para ajudar. E é isso. Então, quem se fixou no plano espiritual tem essa missão. Prosseguindo, nós vamos para o item 29, já estaremos nos aproximando do final dessa segunda etapa. Kardec irá nos dizer no item 29 que os espíritos que adquiriram o progresso compatível com o mundo em que estiveram, deixam-no para encarnarem em outro mundo mais adiantado, onde adquirem novos conhecimentos, e assim vão fazendo a sua excursão, até chegarem a um ponto onde não mais precisarão de um corpo material, vivendo exclusivamente a vida espiritual, em que progridem ainda noutro sentido e por outros meios. Desde que chegam a um ponto culminante do progresso, gozam da suprema felicidade. São admitidos nos conselhos do Onipotente, cujo pensamento recebem, e constituem-se seus diretos ministros e mensageiros para o governo dos mundos, estando sob as ordens de espíritos de variados graus de adiantamento. J. Herculano Pires faz a seguinte nota:
Não há possibilidade, como se vê, de se determinar o período de estágio do espírito como desencarnado, como foi dito anteriormente por Kardec, nem de se determinar o número de suas encarnações. Quanto à expressão mensageiros, encontramos a sua confirmação no apóstolo Paulo, que considera os anjos como mensageiros de Deus e os portadores naturais da revelação. E aqui, queridos irmãos, nós terminamos esse primeiro estudo e texto desse maravilhoso livro aqui de Allan Kardec, Obras Póstumas, como diz o nome, constam aqui nesse livro, foi publicado após o desencarne do codificador, onde ele deixou esses escritos e depois de alguns anos do seu desencarne, editaram essa obra intitulada Obras Póstumas, com todos os escritos dele. Então, de coração, queridos irmãos, agradeço a todos que se dignaram a assistir este vídeo ou a ouvir seu áudio até o fim. E peço-lhes que, por favor, se vocês gostaram, marquem um like ou cadastrem-se no canal aí embaixo, certo? Diz lá inscrever-se, inscrevam-se, cadastrem-se, deem um like várias vezes, compartilhem esse vídeo, se vocês gostaram, compartilhem com pessoas de seu relacionamento, de seus contatos, para ajudar aí a divulgar. Não tenho nenhum interesse financeiro, não sou caçador de likes, de forma nenhuma, mesmo porque dentro da doutrina espírita nós temos como uma coisa sagrada, que o que recebemos de graça temos que devolver de graça, que não podemos agir como aquele irmão que na parábola de Cristo enterrou o talento que lhe foi dado, por covardia, por medo, por, sabe-se lá, que pensamentos. Mas nós não fazemos isso. Então, queridos irmãos, eu lhes peço mais uma vez, reforçando, se você gostou, marque um like ou cadastre-se no canal JL Mensagens que Educam, Motivam ou Fazem Refletir, tá? E compartilhem também, para que vocês possam receber notificações de novos vídeos, tá? Compartilhem com pessoas que vocês amam. Relembrando, meu nome é José Lício, sou palestrante espírita, residente em Brasília, DF. Meu e-mail, jl.57gp@gmail.com. Que nosso boníssimo Pai Criador nos abençoe e proteja a todos.